A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo. Eu não sei onde você está me ouvindo, mas onde você estiver, que o amor de Deus esteja com você, que a paz de Deus reine na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Tem uma palavra da parte de Deus para o seu coração no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Responda-me uma coisa: quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Poderia parar de pregar a mensagem agora. Só poderia ler essa passagem. Só uma pergunta para mim e para você: não compreendeis ainda o poder de Deus? Só poderia fazer isso. Mas como há muitas pessoas que são como os fariseus, como o próprio Jesus falou, o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. O que significa isso? Herodes, ele tinha certa crença em Jesus. Tinha crença em Jesus. Mas ele não tinha, sabe o quê? A fé verdadeira. Quando ele via, ele acreditava, mas a fé não se mantinha. Sabe quando antigamente eles se reuniam entre eles e faziam essas festas com seus banquetes e convidavam pessoas, né, da vizinhança, de cidades, até mesmo de outros estados, até mesmo de outros países, para banquetear, reunir-se, confraternizar com os reis. Na Bíblia você vê muito isso. Então Herodes, ele tinha um momento VIP, o momento onde que ele se sentia o grande. Eu sou Herodes. Então ele convidava todas essas pessoas ricas e importantes que favorecia, né, o seu reinado. E eles tinham lá suas apresentações, os seus mágicos. Aquele leão que fazia lá aquele circo todo para alegrar a plateia. Herodes olhava para Jesus com um olhar de curiosidade. Que homem é esse? Que faz isso? Que opera isso? E a coisa está acontecendo? Então Jesus para o rei Herodes era como um mágico. Ou vamos bem dizer assim, como um leão do circo. Quando acontecia, ele se alegrava. Depois que o milagre estancava, parava ali, ele já não acreditava naquilo porque ele era muito curioso. Só que Jesus, ele está observando os seus discípulos. Eles estão dentro de um barco e a palavra garante a mim e a você que eles entraram dentro do barco e eles se esqueceram. Eles tinham pães. Não estava passando necessidade, não. Eles se esqueceram de levar esses pães. Quando eles se lembraram, eles perceberam que eles só tinha com eles um pão. Não era suficiente para eles. Mas Jesus entra nesse enredo, Jesus entra nessa palavra
para não só aproveitar a oportunidade, porque eu falo para você que o nosso Deus não desperdiça nada como nós desperdiçamos muitas coisas. Eu lembro que quando eu era criança, eu assisti uma novela, não sei o nome da novela, porque antigamente as novelas eram boas, eu gostava das novelas, e havia uma senhora, Rei do Gado. Eu assisti muito essa novela porque eu lembro que tinha uma tia minha que falava assim, que tinha a Luana, né, ela era apaixonada pelo senhorio lá, o dono da fazenda, né? Que era o Rei do Gado, que era o Antônio Fagundes na época. E o cabelo dela, né? Eu tenho o mesmo estilo de cabelo dela, né? A mesma forma, os caracóis. Então, naquela época, minha tia falava que eu parecia muito com a Luana por causa do cabelo dela. Então, assim, essa novela ficou marcada, porque eu gostava da novela. Eu era criança, mas eu não perdia um capítulo. Todos os dias estava lá a ver a novela. Vai dizer que você também não era assim. Tem pessoas aqui que assistiam o Rei do Gado. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhor, tá? Vamos largar de hipocrisia. Tem gente que fala assim, nunca vi novela. Olha, bom para você. Mas eu, quando era criança... Por quê? Porque não tinha essas maldades que há hoje. Hoje, as novelas que você assiste... Porque hoje eu não vejo nada disso, né? Eu posso ver um filme, ou de vez em quando tenho tempo, eu vejo uma série, alguma coisa assim, mas eu também, é tipo assim, não é qualquer coisa que eu assisto, não, sabe? Se tem imagens de sexo, imagens explícitas, imagens, sabe? Coisas assim que não está em conformidade com a palavra de Deus, eu faço um filtro, eu não assisto. Eu assisto coisas que vai edificar, que eu vou aprender, sabe? Para o meu bem. Porque tem coisas que você aprende no filme, tem filmes que te ensinam sobre cultura, né? Sobre o país, sobre a língua, a maneira. Tudo isso você aprende. Agora, tem coisas que vai entrar na sua mente, se você não tiver a mente firme, vai fazer você cair. Porque você vai começar a pensar, mas isso é normal, porque tudo hoje é normal. Tudo hoje é normal. Isso é normal, é normal. De tanta normalidade, o inferno está cheio. De tanta gente que acha que tudo é normal, o inferno está cheio. E eu vou falar uma coisa no sentido cheio, porque ele nunca cansa, sabe? Ele tem sempre espaço para mais um. E as pessoas hoje estão levando as coisas muito assim, à brincadeira. Deus é amor, nós estamos no tempo da graça. Cuidado com essa graça, porque vai se tornar uma desgraça a sua vida. As coisas de Deus, elas são certas. Não adianta você querer colocar um pezinho aqui, um pezinho lá, não. É direito com Deus. É certo com Deus. É fazer o que é reto diante de Deus. É pagar o preço como esses discípulos um dia pagaram, morreram, uns aqui tiveram mortes trágicas pelo Evangelho de Cristo. Agora tem gente que quer viver o oba-oba, quer viver no mundo, quer viver na igreja, quer viver diante de Deus, quer viver diante do espetáculo de Herodes. Não funciona. O que é de Deus é de Deus. O que é do homem é do homem. Você não pode misturar as coisas. E Deus não mistura. Essa semana eu ouvi uma barbaridade de um pastor que estava a falar sobre a igreja dele, né? Sobre ele apoiar os homens, o homossexual, sabe isso, né? Não vou entrar nesse assunto porque não é isso que eu quero trazer agora, mas você está entendendo o casamento entre mulheres, o casamento entre homens, e ele diz que entre obedecer e seguir o mandamento, que ele prefere ser amor, porque Deus é amor. Mas não se esqueça daquela outra parte que Deus também é um fogo consumidor. É? A Bíblia, ela apresenta outra faceta de Deus. Ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. Ele é plenamente justo, santo e reto. Ele é, sim. Você não muda essa essência em Deus. Você não muda Deus pelas suas boas obras. Entendeu? Aí você fica pensando assim, mas eu faço boas obras, eu vou para o céu. Não é assim. Porque a salvação não é pelas obras. É pela graça. Entendeu? É um dom de Deus. Imagina se toda a gente fosse salvo pelas obras. Fazia tudo que era bom aqui e pronto. Não é assim que funciona com Deus. Você recebe a salvação pela graça de Deus. Então, não se iluda. Ou seja,
Para você viver a vida eterna, você tem que seguir os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Agora, quer confundir tudo, quer misturar tudo, quer fazer tudo. Ai, mas isso é de Deus. Onde é que está que é de Deus? Você leu as Escrituras? Deus deixou as Escrituras. Ele deixou as Escrituras para nós nos aconselharmos, nos direcionarmos através dela. A Bíblia Sagrada não está aqui em vão. Esse livro, ele é mundialmente conhecido. Não existe um povo que fala, eu não conheço a Bíblia. Não existe um idioma que fala assim, não tem a Bíblia nesse idioma, porque até nisso Deus facilitou para que todos pudessem compreender que a lei dele tem que ser cumprida. Os mandamentos dele têm que ser feitos. Ele não está pedindo pessoas perfeitas, porque eu falo, não existe ninguém perfeito, mas o que ele está pedindo de nós, renúncias daquilo que desagrada a ele, entendeu? E fazer coisas que agrada o espírito dele. Por que ele pede para fazer isso? Porque vai ser melhor para você. Quando Deus pede algo para nós, não é para o seu pior, para a sua desgraça, não. Quando Deus nos pede algo, ele está dizendo, é melhor para você. Josué, medita na minha palavra. Por quê? Para você não errar o caminho, para você não desviar dele. Melhor para quem? Para Deus? Não, para Josué. Então as pessoas hoje estão confundindo isso, graça com obra, obras com graça, não tem nada a ver uma coisa com uma outra. Ah, mas eu vou amar toda a gente. E depois você está ali apoiando o erro da pessoa e está falando que Deus está apoiando. Não, não coloca Deus nas suas confusões, não coloca Deus nas suas vontades, não coloca Deus nos teus desejos. Não, o que é da palavra de Deus é para ser cumprido. Os mandamentos de Deus estão aí porque Deus quer que nós os cumpramos e mais nada. Tem coisas que é fácil cumprir? Não. Tem coisas que está lá que exige de nós uma renúncia imensa. Todos os dias temos que renunciar à nossa carne e viver no Espírito. O que é viver no Espírito? Viver as coisas de Deus. Deixar o Espírito dele habitar em nós, fazer dentro de nós morada. Porque se eu mato a minha carne todos os dias e vivifico o meu espírito, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não quero que a minha carne reina, eu quero que o teu espírito é que viva em mim. E assim nós vamos vivendo até o fim da nossa vida nessa terra, porque eu falo que o fim não é o fim, porque ainda depois disso tudo, você vai começar uma nova história, mas não aqui, com Deus. Deus ele faz as coisas tão perfeitamente e acha que a morte é o fim. Não, tem muita coisa aí que você não entende ainda. Tem muita coisa aí que você não abriu a cabeça para entender que existe a eternidade, que existe o céu e existe o inferno. Então há pessoas que estão na igreja porque acham que Deus tem que ser o seu Senhor. Não, Deus não tem que ser o seu Senhor. Estão na igreja só para pedir. E se Deus não realiza o desejo do coração, ai, Deus não é bom comigo. Tem coisas que Deus não vai fazer, meu filho. Tem coisas que Deus não vai realizar. Tem coisas que Deus não vai colocar nas suas mãos como você pediu. E Ele continua sendo Deus e você, se você quiser, você ainda vai continuar sendo servo. Agora depende de você escolher o que você quer, o caminho que você quer. Porque quem conhece a Deus, quem teve intimidade uma vez com Deus, não quer sair da presença de Deus, porque sabe que não tem para onde ir, não tem lugar aonde se esconder da face de Deus. Salmo 139 relata isso. Se eu fizer a minha cama nas profundezas do inferno, lá o Senhor está comigo. Entendeu? Aí você decide o que você quer, porque quem tem intimidade com Deus, quem já teve experiências com Deus, quem já viu Deus, no sentido assim, eu sei, foi o próprio Deus que esteve aqui comigo, não se afasta. Por mais luta que tenha, por mais perrengue que venha, sabe, por mais dificuldade que venha bater na sua porta, você não desiste, sabe por quê? Porque você sabe que não tem para onde ir, a não ser para estar diante de Deus. E é o melhor lugar que você pode estar, debaixo das asas dele, guardado por ele, porque ele te livra de todo mal. Os anjos dele estão acampados, livrando e guardando você do mal. Jesus está falando para os seus discípulos, olha, eu tenho uma mensagem para vocês, no sentido, preste atenção. Porque vocês falam, vocês andam comigo, vocês já viram muitos milagres, vocês já viram muitos prodígios que ao longo desse tempo eu fiz, vocês vivenciaram isso.
E agora vocês estão olhando para uma peça, um pãozinho aqui, e vocês estão desacreditando, porque vocês estão pensando, nós vamos passar fome, porque nós esquecemos o nosso mantimento. Vocês esqueceram da multiplicação que eu já fiz há um tempo atrás. Jesus estava trazendo na memória dos discípulos coisas que Ele também faz conosco, porque quando nós estamos desanimados, desmotivados, e bem dizer assim, sabe aquela falta de confiança de que as coisas não vão acontecer e nós perguntamos assim, dessa vez não vai. É a mesma coisa, Jesus está falando para mim e para você, não compreendeis ainda? Que Ele é o mesmo Deus que fez lá no teu passado, Ele é o mesmo Deus que pode fazer agora no teu presente e é o mesmo Deus que pode realizar promessas do teu futuro. Porque Ele começa pelo fim, o Senhor não começa no início como nós. Nós, quando vamos fazer qualquer coisa sempre do início, fazemos uma receita, começamos do início, nunca do fim, porque não dá certo. O Senhor não, por que Ele começa lá no fim? Porque Ele já sabe o fim. E é por isso que quando Ele faz uma promessa para você, Ele está dizendo, o fim já está garantido, porque eu já estive lá no fim. Jesus, ele deixa declarado na palavra dele, ele está dizendo para ele, vocês têm que ter atenção, porque vocês estão sendo como os fariseus. Pensa num povo mau, os fariseus. Os fariseus, eles viram a ressurreição de Lázaro, e a ressurreição de Lázaro, gente, foi algo extraordinário naquela época. Eles tinham o costume que os judeus acreditavam que a alma do corpo, ela partia no quarto dia da morte. Então, fora de questão, Lázaro já está morto há 4 dias. Aí você entende uma coisa, você vê que foi um grande milagre, porque Jesus passou a esfera de tudo aquilo que eles acreditavam. Jesus foi além da imaginação humana. Jesus, ele entrou ali naquele contexto, naquele enredo, e ele fez coisas que não dá, não pode, já se passaram. Lázaro já cheira morto. E vocês entendem que as pessoas viram com os próprios olhos Lázaro morto. E Jesus chegou no tempo certo, no momento certo, e Lázaro ressuscitou. Aí o que os fariseus deveriam fazer? Se arrepender das suas crenças, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas próprias doutrinas e leis e acreditar que Jesus é o Cristo. Não. O povo começou, porque aos curiosos, eu falo que há sempre os que leva e os que traz, e lá no meio havia esses. Então eles foram ter com os fariseus, contaram todos os feitos que Jesus havia feito. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que os principais sacerdotes e os fariseus fizeram? Convocaram. Quem? O Sinédrio. Para quê? Fizeram uma reunião para tirar a vida de Jesus. E depois, preste atenção, queria calar Jesus e queria calar Lázaro. Queria calar Lázaro. Por quê? Porque ele era completamente uma testemunha viva do poder de Jesus. Entendeu? Queria esconder, queria destruir Lázaro, tipo, vamos matá-lo. É isso? Porque há pessoas no nosso meio que são assim. Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está dizendo, mas não acreditam. Não acredita que a mensagem vem de Deus, não acredita que Deus está falando, mas Deus está falando. Você já viu aí Deus alertando pessoas, até do meio, né? Esse meio gospel de hoje, que é tanto meio gospel que, vou ser sincera, isso me noja. É tanto meio gospel para cá. De Deus, coisas de Deus, passa longe. Viver as escrituras fora do contexto. Aí Deus ainda tem misericórdia e manda a palavra para se arrepender, para se voltar ao primeiro amor. Porque quando eu volto ao primeiro amor, eu volto à inocência desse amor. Sabe quando você ama a primeira vez? Você é tão inocente, não é? A maldade não está em você.
Sabe quando você está tão apaixonado, você nem acredita, né? Alguém fala mal, não. É o meu amor. E o nosso Deus quer que você volte ao primeiro amor, que você acredite naquilo que Ele está falando para você, que você renuncie o seu pecado, sim. E que você comece a fazer coisas assertivas na sua vida. Porque o mundo está como está, porque as pessoas deixaram de ouvir Deus para ouvir as suas próprias vontades. É ou não é? Você falar de Deus, você falar daquilo que Deus quer, faz comichão nos ouvidos. Ficam irritadas. Não acreditam. Por quê? Porque querem acreditar na sua própria vontade. Só que Jesus, ele vem falando conosco. Ele fala conosco. Ele nos avisa. Ele nos alerta. Só que as pessoas, elas não entendem. Elas só entendem quando a cilada está armada e você está dentro dela e o diabo puxa a corda e você fica de cabeça para baixo, presa, sem saber como sair da situação. Nós estamos vivendo hoje. Não é o ontem nós vivemos, mas eu estou falando assim, nos dias atuais. Nós estamos, nesses dias atuais, vivendo completamente a volta de Jesus. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus. Elas cultuam a si próprias. Elas cultuam a sua própria lei. E as coisas de Deus não têm importância. Josué, sim, Senhor, medita na minha palavra de dia e de noite. Noite e dia, noite e dia, noite e dia, sem parar, sem cessar. Para quê? Para que você possa ir bem em tudo. Para que você não desvie do seu caminho. Começa a colocar as coisas dessa terra no lugar das coisas de Deus na sua vida, para ver se você não vai para o mundão rapidamente. E você desiste de adorar a Deus, de acreditar nas promessas de Deus, de ser um servo, um adorador de Deus. Porque o mundo influencia e o diabo ainda mais, porque ele está na onde? No mundo, agindo nas mentes e corações. Há tanta tragédia, gente, há tanta coisa feia acontecendo nesse mundo. E se Jesus não tiver misericórdia, muitos que estão na fé vão desfalecer, vão cair. Por isso que o teu foco tem que ser Deus. O teu foco tem que ser a palavra de Deus. É viver com Deus o tempo todo. Ah, me chama de maluco, não me importa. Eu prefiro ser chamado de maluco e viver com Deus do que ser muito certinho e viver sem Deus. Porque o mundo não vai ter piedade de você. O inferno está com a boca aberta para te devorar. Mas aí o Espírito Santo, ele fala conosco, ele usa os seus filhos e suas filhas aqui na terra para nos avisar que ele tem coisa melhor para você. Ele tem coisa grande para fazer na sua vida. Ele tem, sabe o que? Libertação na sua casa. Ele quer libertar os seus. Ele quer libertar o seu cônjuge. Ele quer libertar os seus filhos. Ele quer libertar o seu pai. Ele quer libertar a sua mãe. Deus tem coisas grandes e poderosas, porque Deus quer preservar a família. Deus quer preservar a família. Não vem com essa conversa, não. Ah, mas Deus, ele não se importa casamento entre homens e casamento entre mulheres. Deus, se quisesse dessa forma, Deus não criava o homem, Deus não criava a mulher. Se Deus quisesse dessa forma, Deus só tinha feito um sexo. As pessoas, elas querem inverter a palavra de Deus e não funciona. Saiu da palavra de Deus, dá errado. Dá torto, sim. Com Deus é sim, sim e não, não. O resto é o quê? Procedência maligna. Olha que a palavra diz. Deus é sim, sim ou não, não. Com ele é assim. O seu proceder com Deus tem que ser sim, sim ou não. E o resto? Procedência maligna. Está na palavra? Não. Está nos evangelhos? Não. Está criando o seu próprio evangelho pessoal? Está em concordância com a palavra? Não. Sai fora. Entendeu? Pode vir um anjo pregar, mas se não tiver, como está aqui nas escrituras, não vem de Deus. É procedência maligna. Por isso que você tem que meditar na palavra de Deus.
Ouvir a palavra de Deus. Ah, mas o jeito que o mundo está, se você falar alguma coisa, você vai preso. E o que vai acontecer vai ser isso. É o que está acontecendo. Porque as pessoas querem que você concorde com o erro delas, mas quem é servo de Deus não concorda com o erro, não. Não concorda com o pecado, não. Tá errado? Tá errado. Pecou? Pecou. É pecado. A Bíblia condena. Se a Bíblia condena, quem sou eu para descondenar alguma coisa? Se o próprio Deus rejeita, quem sou eu para aceitar alguma coisa? Então a gente tem que andar em concordância com a palavra de Deus. Vai ter gente aqui que vai ser contra? Claro. Aqueles que não querem renunciar à sua própria vida por amor a Deus. Porque renunciar à sua própria vida por amor a Ele não é para muitos. Não são muitos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que escolhidos são esses? Aqueles que renunciam de fato às suas vontades por amor a Deus. E nesse mundo que nós estamos vivendo, pior é. Difícil, mais difícil é. Porque você tem que ouvir coisas e às vezes você tem que falar assim, eu tenho que ficar calada porque senão eu vou entrar numa briga, numa confusão desnecessária. Porque as pessoas hoje só querem aceitar a sua própria vontade. E a vontade de Deus passa longe. Então o Espírito Santo de Deus está falando, olha, vocês não vão se envolver com o fermento dos fariseus e nem de Herodes. Porque tem gente que está se envolvendo e participando da mesa de Herodes. Tá lá, o circo armado, falta o palhaço. Sabe quando a pessoa vai na igreja só por revelação, só por profecia? O circo está armado, só falta o palhaço para fazer a revelação. As coisas de Deus não funcionam assim, não. Tem pessoas que procuram outros só por revelação. Vai falar, vai orar, não quer orar. Vai ler a Bíblia, não quer ler a Bíblia. Vai tirar um tempo com Deus, não quer tirar o tempo com Deus, mas quer ouvir revelação. Aí depois o diabo sabe que você é frágil nisso, porque ele conhece as suas fraquezas, e ele vai usar pessoas que não é de Deus, porque o que ele usa são canais que não vêm de Deus, porque o que vem de Deus, vem de Deus. Aí o que acontece? Aí você recebe trombas e mais trombadas, e a sua vida vira uma bagunça. Aí Deus falou, foi Deus mesmo que falou? Não, não foi não. Porque o diabo também fala, e ele tem voz para falar. Sabia? Ele faz, e ele também pode fazer. Ele também tem poder. Não pensa você que ele não tem, porque ele tem muito poder. Porque Deus concedeu a ele. Deus permitiu ele ter. Então não se iluda com as coisas desse mundo, achando, mas a Bíblia é antiquada, a Bíblia é antiga para mim. Eu prefiro viver as coisas antiquadas no seu ponto de vista e antiga e ir para o céu e a minha família ser salva do que viver o novo do que o mundo diz e eu e toda a minha casa perecer. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua salvação em Cristo? Então tem coisas na minha vida e na sua vida que a gente vai ter que renunciar e a gente vai ser chamado de tolo, idiota, que atrasado. Muita gente já não falou isso, ou se não falou, já pensou, e você sabe que já pensou, porque até isso o Espírito Santo de Deus revela os pensamentos. Eu é que sei o que tem nos vossos corações. Eu é que sei, eu é que sondo os vossos corações. Então Deus revela o oculto e escondido. Pode ficar oculto diante dos olhos daquela pessoa, mas diante do seu, se você tem uma vida com Deus, até isso Deus revela. Então a palavra de Deus para você nesse dia porque ele já fez tantas coisas, ele já operou tantos milagres, e agora você está com um pãozinho no barco, e você acha que o quê? Vai passar fome? Que ele não vai suprir as suas necessidades? Esses dias atrás eu estava pensando, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E se não der certo? Primeira coisa que vem na cabeça, né? Aí sabe o que Deus fez comigo? Me levou lá 20 anos atrás. E começou a me passar, sabe como se passa assim, um filme? Cenas e cenas. E o Senhor começou a mostrar cenas da minha vida. E o Senhor assim, perguntou para mim, qual foi o dia que eu te desamparei? Desde quando você saiu do seu país? Da casa dos seus pais? Qual foi o dia que eu te deixei sem nada? À mercê. Qual foi o dia que eu te deixei nesse barco sozinho? E eu pensei, nem um dia, nem um momento. Em todos os momentos que você possa imaginar, Ele cuidando de mim, passando luta, Ele cuidando, vivendo no vale, Ele cuidando, recebendo vitória, Ele cuidando. Então, Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus que opera milagres e ainda você não compreende isso? Você acha que Deus não tem poder de fazer o que você está pedindo para Ele agora fazer? Você não conhece o poder do teu Deus, então não. Você está sendo como esses fariseus, ou participando do circo de Herodes.
Porque se você realmente conhecesse a Deus e entendesse que Ele é poderoso para fazer, você jamais duvidaria do poder de Deus na sua vida. O mesmo Jesus que multiplicou os pães, porque Ele faz perguntas para nós, porque Jesus, Ele olha para eles e fala assim, olha, vocês não ouviram? Não têm ouvidos? Vocês não têm olhos para ver? Vocês têm um coração que é endurecido? Vocês não estão entendendo ainda? Vocês não... Olha, Jesus fala assim, não vos lembrais? Sabe quando você só lembra do que é coisa ruim? Só puxa coisa ruim no teu pensamento, mas coisas boas, coisas que aconteceram na sua vida, você não se lembra? Hã? Você não se lembra? Não vos lembrais? Esqueceu o que Deus já fez na sua vida? Esqueceu? Então eu vou trazer a sua memória agora. Jesus olha para eles e fala assim, lembra? Olha, vocês lembram? O que, Jesus? Lembra dos 5 pães? Ah, pois foi. Ah, foi. 5 pães. Quantos 1.000 homens estavam lá? 5.000. Quantos pães? 5 pães. 5.000. 5 pães. 5.000. Que isso, gente? Loucura. Impossível. Como é que pode 5 pães alimentar uma multidão? Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, agora responde-me uma coisa. Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Ah, deixa eu me lembrar. Ah, agora você tá lembrando? Ah, sim. Quantos foram? Foram 12. E quantos pães tinham? 5. E quanto é que você tem aqui? 1. Ah, não, espera aí. Ah, e vocês não lembram daquela parte que eu peguei os 7 pães e eu parti os 7 pães para 4.000? Vocês não lembram dessa cena? Pois foi, não foi, Jesus? Ah, pois. Mas vocês não lembram quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Ah, não, nós lembramos. Foram 7. Ah, tá bem. Então Jesus lhes disse, não compreendeis ainda? Que Deus continua fazendo milagres? Que Ele opera em meio à crise política, que Ele opera em meio à crise que você está vivendo? Você não compreende ainda que o mesmo Deus que te curou no passado é o mesmo Deus que te pode curar dessa enfermidade que você está passando? Você não entende ainda que o mesmo Deus que te deu livramento de morte lá atrás, hoje era para você estar numa cadeira de rodas? É o mesmo Deus que está falando com você e está dizendo, você não compreendes ainda que eu continuo sendo Deus e opero milagres como eu operava antes? Quem mudou fomos nós. Quem mudou fomos nós, não foi Jesus não, Ele continua sendo Deus. Ele opera maravilhas, milagres. Eu lembro quando eu era adolescente que eu ia nos cultos da tarde da bênção, os milagres aconteciam. As pessoas saíam cheias do Espírito de Deus. As pessoas iam lá com suas carteiras de trabalho para receberem portas abertas. Sabe o que é isso? Era fé. Cadê a fé? Onde é que está a sua fé? Mulher, aonde está a sua fé? Jesus está perguntando para você. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida. Pessoas aqui que estão me ouvindo, desfalecem por qualquer coisa, duvida por qualquer coisa. Uma lutinha que aparece, ai, Jesus me esqueceu nesse barco. Não esquece ninguém. Pode uma mãe esquecer do seu filho. E ela está lá amamentando. Diz uma coisa, qual é a mãe que ama o seu filho, que esquece o seu filho pequeno, que amamenta um bebezinho? Ninguém, só se for uma desnaturada, que acontece muito por aí, né? Que arranja filhos e depois coloca os filhos no mundo e não trata dos filhos. Mas você que ama o seu filho, você esquece do seu filho? Pode uma mãe chegar a esquecer, mas Jesus não. O nosso Deus não. Então eu estou dizendo uma coisa para você que vem da parte de Deus. Ele não esquece de você. Ele te ama e Ele cuida de você. Entendeu? Não compreendeis ainda. Não compreendeis ainda. Quando começar a vir esses vendavais e começar a balançar o seu barco de um lado para o outro e você pensar, Jesus não está no barco. Mesmo se ele estiver dormindo, ele vê todas as coisas. O sono dele não é como o nosso. Entendeu? Nós
Fechamos os olhos e quando começamos a dormir não vemos nada. Ele está vendo tudo. Os olhos dele estão contemplando tudo. Então você vai compreender nesse dia. Você não vai pegar esse fermento dos fariseus e nem o fermento de Herodes. Essa crença que só acredita vendo. Aí o dia que a coisa não está andando, Deus não está vendo, Deus não existe. Tem gente que falou que Deus não existe. Se Deus existisse, eu não passava por isso. Meu filho, o que não existe é a sua fé. Essa sim não está existindo na sua vida. Porque o dia que você colocar a fé em Deus e deixar Deus conduzir os seus passos, você vai ver como a sua vida vai progredir. Mesmo em meio a vendavais, mesmo em um barco só com pão, quando você deixa Deus conduzir a sua vida, ela vai adiante. Porque Deus ele não para não, continua. Olha, se Deus quisesse que o tempo parasse, ele parava o tempo. Por que as horas do relógio passam? Por que as estações mudam? Porque ele quer que as coisas progridam, que as coisas mudam, transforma. Deus não gosta de monotonia. Deus não gosta que você sempre procrastine as coisas. Não, continue, ande, adiante, vai. Deus é com você, Ele te ama, Ele cuida de você. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Tem palavra mais poderosa do que essa? Não compreendeis ainda? Tem gente ainda que não está compreendendo o que Deus está falando? Ele mudou? Mudou? Deus mudou na sua vida? Ele mudou. Ou é você que mudou? Ou é você que está aí? Desiste tudo. Qualquer coisa, não quero saber mais. Você mudou. Quando você tinha aquela fé lá atrás, olha como você recebia milagres atrás de milagres. Olha como as portas se abriam e você nem compreendia. Por quê? Porque usava a sua fé. Sabe o que muita gente está usando hoje? A incredulidade. Essa está à frente de tudo. É incrédulo para tudo. Você vai usar a sua incredulidade ou você vai usar a sua fé? Jesus, ele disse, olha, vão ter aflição, vão passar por luta, mas tem de bom ânimo. O que significa isso? Ele está dando uma chave para mim e para você. Eu cuido de tudo. Tem de só bom ânimo. Eu fui mandado embora do meu trabalho. Tem de bom ânimo. Ele cuida de tudo. Eu tenho essa fatura aqui, essa conta para pagar. Deus está falando para você. Tenha bom ânimo. Eu cuido de tudo. Essa é uma palavra para você. Especificamente para a pessoa que abandonou a fé. E está acreditando mais nos problemas e nas dificuldades e colocando sua incredulidade acima do poder de Deus. Para de desacreditar que Deus fala. Para de entrar, nesse sistema desse mundo. Para com isso. O mundo vai te chamar de louco. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. O mundo vai te chamar mesmo de louco. O seu marido incrédulo vai te chamar de louco. Você, quando usar a sua fé, aquele que não crê vai falar que você é louco. Você, quando orar e pedir para que o Senhor abra os céus e orar e Deus mandar a chuva no tempo certo, a pessoa vai olhar para você, por que você está orando? Você é um louco. Lembro daquele filme, O Fazendeiro, fatos verídicos na África. Um americano, australiano, já não me lembro bem, ele saiu do seu país e foi para a África. Deus o mandou. Perdeu um filho num acidente de trator, mas continuou, insistiu, porque havia uma palavra de Deus. Ele se converteu lá na África. O povo passando fome. Sabe o que foi a palavra de Deus para ele? Planta batatas. Nunca nasceu batatas naquela terra. Mas o dia que Deus falou, você vai plantar, você vai fazer uma plantação de batatas. Imagina, sem chuva, sem nada, como é que nasce? Sabe o que aconteceu quando chegou o tempo de arrancar as batatas? Era cada batata numa perfeição. Sabe por quê? Porque há uma palavra maior. Há uma palavra maior. Há uma palavra maior. Acima disso aí que você está vivendo, há a palavra de Deus que está acima disso. Há a mensagem de Deus que está acima disso. Então muita gente vai te chamar de louco, precipitado. Como muitas vezes já ouvi na minha vida. Dos da própria casa,
mas há uma palavra, há uma mensagem de Deus. É Deus que está falando, não é um homem não. É Deus que está falando que vai fazer, é Deus que está falando que vai cumprir. Então fica com esta palavra, Josué. O que, Senhor? Medita na minha palavra, de dia e de noite, para que vais bem em tudo. Quer ir bem em tudo? Ouça o que o Espírito Santo de Deus fala com você. Palavra maravilhosa para você nesse dia. Sinto a presença, a graça de Deus ao ministrar essa palavra para o seu coração. Amém? Chegou o tempo, Deus está dizendo, de você vivenciar milagres na sua vida. Chegou a hora, Deus está dizendo, que você vai sair desse barco não com pão, mas vai haver uma multiplicação. Incompreensível, gente, porque milagre não se compreende. E você vai mostrar para aqueles que duvidaram que a sua loucura em Deus é o poder de Deus manifestado na sua vida. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.